Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre testemunhos da fogueira santa de Israel. Exatamente isto, você não está ouvindo errado. Existem os testemunhos da fogueira santa de Israel. Esses correspondem a apenas 0,00001%, tá? De 100% de pessoas que um dia já fizeram fogueira santa de Israel. E eu tenho certeza, a mais absoluta certeza, que existem muito mais testemunhos do que testemunhos da fogueira santa de Israel. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, tá certo? Bom, para você que não me conhece ainda, eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, onde vivi durante 20 longos anos da minha vida. Aqui nos meus vídeos eu conto tudo o que vi, o que vivi nos bastidores da instituição e como sobrevivi para que hoje eu possa estar aqui e contar tudo. Espero de alguma forma poder ajudar a todos vocês, tá certo? Bem, hoje eu trago aqui para você um testemunho. Mas eu queria, antes de relatar esse testemunho da fogueira santa de Israel, porque realmente o que você vai ouvir agora aqui é triste, tá? Eu queria que você que também tem um testemunho, você que um dia fez a fogueira santa de Israel, você que um dia vendeu a sua casa, vendeu o seu carro, você que doou todo o seu salário, você que fez um sacrifício, e que você não viu resultados na sua vida. Muito pelo contrário. Hoje, você se encontra numa situação lastimável, calamitosa, caótica, crítica, deplorável, tá? De humilhação, vexatória, por causa da fogueira santa de Israel. Então eu queria que você deixasse abaixo desse vídeo o seu testemunho. Tá bom? Você vai escrever aí o seu relato, o seu testemunho. O que lhe prometeram e que você não viu acontecer. Você fez a sua parte. E não adianta eles dizerem que é porque você não fez um sacrifício perfeito, é porque você não teve fé. Porque você escrevendo, você vai mostrar naquilo que você foi capaz de fazer, que o que não faltou foi fé. O que não faltou foi obediência. Porém, você não teve resultados na sua vida, tá certo? Escreva aqui o seu testemunho embaixo desse vídeo, porque eu tenho uma aqui que eu quero relatar para vocês. Ó. Essa pessoa diz assim, queria pedir ao Senhor que relate sobre algo que eu tenho analisado, sobre os demônios que ficam falando nomes na iurde. Eu estava pensando, a Bíblia não relata nenhum daqueles nomes. E aqui ele menciona Pombagira, Tranca-Rua, Zé Pilintra e mais outros. Pelo menos eu não encontrei. E sobre o que o Senhor falou no vídeo, sobre cortar o cabelo para vender. Eu presenciei uma obreira que cortou o cabelo, o dela e o da filha, de uns 6 anos na época, para vender e fazer sacrifício na fogueira santa de Israel. Foi no ano de 2014 que aconteceu isso. E esses dias, abri meu Face e me deparei com uma mulher que tinha o cabelo enorme e que também cortou para vender e fazer o sacrifício na fogueira santa de Israel. Creio eu que cabelo não deve ser vendido. Tá? Ele diz aqui, indiferente ou independente de ser para a fogueira santa ou não. Mas se tratando disso, o cabelo faz parte do corpo, e o corpo é o templo do Espírito Santo. E ele pede aqui para até que eu explique sobre isso. Na verdade é a opinião dele, tá? Todos nós temos o direito de ter as nossas opiniões, ou seja, o direito de pensar sem o cerceamento dos nossos direitos, não é verdade?
E ele diz aqui: eu entrei na IURD com 35 mil reais no banco. Hoje estou vendendo bolo no pote na rua para pagar as dívidas. Vou repetir. Olha que testemunho. Ele disse: eu cheguei na IURD com 35 mil reais no banco. Hoje estou vendendo bolo no pote na rua para pagar as dívidas. E realmente, vendo aqui a foto dele que ele me enviou, tem aqui as fotos de uns potinhos plásticos com bolos dentro que ele vende na rua para pagar as dívidas. Mas quando ele entrou na Igreja Universal do Reino de Deus, ele não estava endividado. Pelo contrário, ele não estava no vermelho. Ele tinha 35 mil reais no banco. Tá? E hoje ele está nessa situação. Aí ele diz aqui, olha, uma coisa que eu achei engraçado, desculpa a minha ortografia, é a configuração do telefone. Não estou conseguindo configurar. Quando fui dizimar os 3.500 referente ao dízimo dos 35 mil, eu pedi a conta da igreja para o pastor, porque eu queria depositar direto na conta, porque eu tinha medo de andar com dinheiro na rua. O pastor Abramo, todos conhecem ele como Abramo, mas sabemos que tem o Cauter também, só que escreve diferente, isso aqui deve ser um sobrenome. Não deixou que eu depositasse. Ele disse que o dízimo tinha que ser direto no altar. Achei engraçado. Quando vi chegar a máquina de cartão de crédito na igreja, aí comecei a desconfiar dele. Demorei para acordar por causa dos maus olhos. Então aqui está o primeiro de milhares de testemunhos que eu estarei aqui nos próximos dias gravando vídeos. Me envie também o seu testemunho da Fogueira Santa de Israel. Deixa aqui embaixo, tá? Já nesse primeiro vídeo, o seu testemunho. Porque essa pessoa aqui chegou com 35 mil reais, hoje vende bolo dentro de um potinho plástico na rua para pagar dívidas. Por que ela não tem mais os 35 mil reais? Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, se você chegar com dinheiro, você não fica com dinheiro. Se você contar um pastor que você recebeu uma causa na justiça, que você tem um dinheiro no banco, então ele vai, na próxima reunião que ele fizer, na próxima campanha que ele fizer, ele vai começar a usar da Bíblia, da palavra de Deus, para fazer uma manobra psicológica na sua mente, uma pressão psicológica na sua mente, que enquanto você não der tudo que você tem, ficar com a conta vazia, tá? Não ter dinheiro para comer, não ter dinheiro para pagar suas contas, e depois ter que até, como essa pessoa, ter que vender bolinho na rua para pagar dívidas, nada contra, porque todo trabalho é digno. Porém, não é isso que eles prometem. Essa é que é a questão. Essa é que é a questão. Então, enquanto você não doar tudo, esse pastor não vai lhe deixar em paz. Então vai aqui inclusive uma dica, você que frequenta ainda a Igreja Universal do Reino de Deus, não fale para nenhum pastor ou bispo que você tem algum dinheiro para receber ou já recebeu, porque ele não vai lhe deixar em paz enquanto você não der tudo. Eu não sei se vocês viram inclusive um vídeo de um bispo. Esse bispo, ele fazia a reunião ali no Templo de Salomão agora, para essa Fogueira Santa de Israel, aonde ele pedia às pessoas que elas doassem os seus automóveis, alegando que os mesmos eram porcaria, eram latas velhas, e que ela iria doar aquela lata velha, aquela porcaria no altar para Deus,
Olha só a contradição. Olha só eles sendo pegos, tá? Ou morrendo com o próprio veneno. Porque eles ensinam que para Deus não pode dar porcaria. Para Deus não pode dar o que é velho, o que sobra. Não é verdade? Como é que ele estava chamando o carro das pessoas de velho, de lata velha, de porcaria, e que essas pessoas deveriam dar no altar? Então, quer dizer, é porcaria para as pessoas, não é porcaria para Deus? Eu aprendi diferente. Eu aprendi diferente. Bom, e aí esse pastor até diz para as pessoas, olha, para que elas fossem para casa a pé, de táxi, como elas quisessem, mas que elas deveriam doar o seu carro. E ele fazia ali toda uma pressão psicológica, tá? Inclusive, eu quero aqui alertar as pessoas que um dia doaram os seus automóveis na igreja, que se informem, se interem, porque você tem direito, tá? Se você entrar na justiça, você pode reaver esse automóvel. Você sabia disso? Não sabia disso? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link aonde você terá informações sobre como fazer isso, como reaver o seu bem, tá? Então você que doou um carro, inclusive se você doou um carro, escreva aqui embaixo, você que fez doações de 1, 2, 3 carros, você que diz assim, não, eu já doei, o pastor me pressionou, pediu, eu achava que se eu não desse eu estava com maus olhos e por isso eu dei, hoje eu estou arrependido de ter dado porque eu não vi resultados na minha vida, porque eu sei que não foi para Deus, mas foi para a igreja, eu sei que foi para a igreja e por isso hoje eu estou arrependido. Então você tem direito de reaver esse bem, tá? Aqui embaixo no link desse vídeo, então tem o acesso, tá, a essa informação, essa matéria que fala sobre isso. E eu quero que você aqui embaixo também deixe o seu relato, você que doou um automóvel em uma fogueira santa de Israel, tá bom? Na Igreja Universal do Reino de Deus, tá certo assim? Bom, era sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. Um forte abraço a todos. Caso você tenha gostado, não se esqueça de dar o seu joinha, porque é ele que faz esse vídeo se propagar para o maior número de pessoas, ele que faz com que eles não consigam tirar esses vídeos do ar. Comente também, compartilhe com o maior número de pessoas possível, tá bom? Vamos se inscrever, caso você não se inscreveu ainda, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, hoje dia 8 de julho de 2016, chegamos a 7.000 inscritos, um beijo no coração de todos vocês, tá bom? Que se inscreveram no meu canal, já, aquele material que eu falei, tá bom? Que eu vou, assim que nós chegarmos a 10.000 inscritos, pronto, eu vou colocar disponível esse material para todos vocês. Tá bom assim? Indique para o máximo de pessoas possível. Tá? Esse material já está pronto, praticamente pronto. Faltam poucas coisas. Mas vamos marcar aqui uma data para eu disponibilizar. Quando nós completarmos 10.000 inscritos no canal, eu vou disponibilizar esse material para todos vocês. Tá bom assim? Forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.